Vamos começar aqui o nosso Eletrocast do projeto Energia que Transforma. Eu sou Laura. Eu sou Yali. Estamos aqui com a professora Simone e vamos discutir com ela o consumo de energia diário dela. Professora, a senhora coloca roupa para secar atrás da geladeira? Tem gente que vai se sair. Não dá, né? Para colocar a roupa para secar atrás da geladeira. É verdade, é perigoso. Não é só perigoso, né? Mas o consumo de energia ele aumenta bastante, porque a gente sabe que o refrigerador é um dos que mais consome dentro de casa e é o eletrodoméstico que nós não podemos desligar nunca. Verdade. Então roupa só no varal, por gentileza, e se tiver chovendo, bota debaixo da casa. Arruma uma puxadinha e coloca e lava a roupa com antecedência, né? Porque o vento também seca, viu? Não precisa de sol, não. A senhora abre a geladeira muitas vezes ou deixa ela aberta por muito tempo? Não. Eu abro uma vez, pego as coisas que tenho que tirar, coloco em cima da mesa, fecho a geladeira e vou embora para a cozinha trabalhar, né? A gente não pode também estar abrindo a geladeira e a gente sabe que principalmente, como a gente está focando aqui em geladeira, parece que cozinha, né? Uhum. Como a gente está focando em geladeira, a gente tem essa ideia de ficar abrindo e fechando a geladeira, ela meio que... às vezes a gente esquece de verificar aquela borrachinha se ela está vedando de verdade, né? E quando a gente abre e fecha a geladeira, ou às vezes a gente está com as coisas na mão e fecha com o pé, que ela meio que bate e volta, né? Então são coisas que a gente faz sem perceber, que muita gente faz, principalmente os mais jovens, né? Principalmente os mais jovens que não estão muito ligados nisso e que não pagam a energia de casa, que essa é a parte mais importante, né? Mas a gente precisa... ficar bem atento, né? Porque não dói somente no bolso e é uma questão social também. É verdade. E professora, quando a senhora sai do cômodo da casa, a senhora deixa a luz acesa? Às vezes eu nem acendo, né? Acender pra quê? Verdade. Às vezes eu nem acendo. Deixar acesa nunca. De dia, jamais. Verdade. Né? A gente não pode deixar. Então é importante que a luz esteja acesa somente quando a gente tiver, ou então, né, quando ocorre, por exemplo, de ter pessoas idosas que precisam caminhar, a gente deixar uma luz acesa de baixa voltagem, normalmente no meio da casa, depois que escurece. Quando né? for realmente necessário. Durante o dia... Extremamente necessário. Nunca. Né? Principalmente porque hoje a gente está vendo as casas, elas já são construídas no sentido de claridade, de deixar sempre janelas abertas. Hoje a gente tem, não é somente a janela, mas a gente tem opções para que a luz ela permaneça na casa e não só pela beleza e pela estética, porque a gente acha bonitinho, mas não só pela beleza e pela estética, mas também pela economia de energia, né? E não só pela sustentabilidade, mas por todas essas coisas que são um conjunto, que às vezes a gente não atina. Mas a gente precisa despertar para essas coisas, né? Às vezes não é só a beleza de uma janela, de um tijolinho de vidro que vai ser colocado lá, ou de um jardim de inverno que vai ser aberto, mas também o que ele pode fornecer, né, em relação a tanto a ventilação quanto a luz. A senhora utiliza uma tomada para ligar vários aparelhos? Nunca, jamais em tempo algum, nem extensão. Né? Principalmente quando a gente normalmente faz isso com ferro. É verdade. Né? A geladeira, como a gente nunca desliga, ela fica lá o tempo todo. Mas quando o ferro, normalmente o ferro, o liquidificador, o micro-ondas, normalmente a gente coloca porque são eletrodomésticos que a gente usa num breve período de tempo. Então normalmente a gente utiliza, só que eu não, porque isso não rola. É perigoso, há faíscas, principalmente naquelas tomadas que são mais antigas, que não são as tomadas agora de 3 pinos. Né? A gente precisa atinar para isso também. Trocar essas tomadas para o que a gente tem em casa. A senhora toma banho quente e demora bastante? Banho de jeito nenhum, né? Porque... Não, banho eu tomo. Deixa eu deixar claro que banho eu tomo. Lá em casa todo mundo toma. No verão é importante tomar mais de uma vez no dia. Mas quente, não. No inverno é bom. E de vez em quando a gente coloca na posição inverno, sim. Todo mundo coloca. Esse negocinho de que ninguém coloca porque a energia é mentira. A gente coloca, a gente usa sim. Mas o banho, ele é importante não só pela questão da energia, mas também pela questão da água. Né? A gente vive em uma região que não tem água encanada todo dia e a gente precisa
também trabalhar com isso. Então, mas no inverno, principalmente em relação à energia, porque eu tenho criança em casa, tenho adolescente em casa e gosto de tomar banho pelando, né? Só que esse banho pelando ele só pode ser de 2 minutos, então é assim. Como eu não tenho um desligador automático, eu fico gritando na porta do banheiro o tempo inteiro para desligar, porque afinal de contas, quem paga a energia sou eu. E professora, quando a senhora vai comprar aparelhos eletrodomésticos, tem alguma coisa que a senhora observa primeiro? Alguma coisinha assim? Primeiro a gente olha e vê ele bacana, bonito, né? Ele que se encaixe. Mas depois que a gente escolhe, é importante ver o selo da Procel, né? Pra gente ver o consumo de energia, principalmente se ele é eficiente. A eficiente vai ter um A bacana, o A não é 10 na prova. Então a gente tem que verificar também esse A. O verde também é siga em frente, então é as cores que a gente tem que atinar. Principalmente em relação, não só isso, né? Mas visualmente é isso que você vê, aquele selo da lâmpadazinha, né? Que às vezes meio apagada. É bom a gente focar nisso. E essas cores são as coisas que a gente tem que observar, a cor verde e o A. Mas o consumo de quilowatts por mês também, né? Porque se você prestar atenção, é importante a gente ser consciente para a conta de energia, porque você tem a bandeira amarela, você tem a bandeira vermelha, então isso vai aumentando também o valor da conta em relação a isso. E quando você utiliza um eletrodoméstico que ele tem um consumo quilowatt mês, lá no selinho do Procel tem lá, consumo quilowatt mês. E aí você vê o consumo de um e outro, e quando você vê a estética do aparelho, a qualidade do aparelho, você também tem que verificar essas coisas, porque às vezes a gente compra gato por lebre, né? A gente meio que compra pela estética, mas paga por ela. Verdade, tem que prestar atenção. A senhora costuma deixar o carregador do celular ligado mesmo não estando em uso? Não, senhora. E é extremamente perigoso deixar esse tipo de coisa na tomada. É verdade. Muito perigoso. Né? E assim, é uma coisa que eu faço também muito em relação ao adolescente. Eles tiram o telefone e deixam o carregador lá. A sorte é a luzinha que aparece e a gente ainda vê de longe. É verdade. Né? Então tem que tirar o aparelho, nunca, jamais em tempo algum. A senhora costuma dormir com a TV ligada? Nunca. Não. Não. A gente desliga, Principalmente a gente tem que perceber também que quando a gente dorme com o aparelho ligado, o sono ele não é tão bom quanto, né? Se você não percebe isso, só sabe dormir com a televisão ligada, você tem problema. Vá ler um livro que aí você dorme antes e o livro não gasta energia nenhuma. Né? Mas aí assim, eu não durmo com a televisão ligada, principalmente se a luz estiver apagada, só a luz da TV. Né? Isso é prejudicial também à saúde e é complicado. A não ser que você tenha um temporizador e você marca a televisão para se desligar num determinado tempo, mas ninguém faz isso. Eu acho difícil. É muito mais fácil você acordar 3, 4 horas da manhã, a televisão tá lá ligada, sozinha, plena, reinando no quarto e você dormindo, né? É muito verdade. mais fácil. Ainda há lâmpadas incandescentes em sua residência? Não mesmo. Pra falar a verdade, eu não vejo nem lugar onde aquilo venda mais, graças a Deus. E algumas que tem, acho que ainda este ano, passaram lá na rua, a CELP trocando. A Neoenergia, eu acho que tem um programa de troca, e eles passaram, e assim, os vizinhos que ainda tinham aquelas lâmpadas de fora de casa, que fica no umbral, né, da casa, que são lâmpadas esquecidas, que a gente só acende quando vai sair, vai chegar de casa, então eles trocaram. Né? Então é importante, muito importante que se troque, não só porque vai ficar claro, nem só porque está na moda, mas também por causa do consumo consciente. Para falar a verdade, resumindo tudo isso em relação ao consumo de energia, a gente precisa entender que isso é uma questão de educação. A gente precisa ser educado de forma consciente para viver melhor. Né? Não é viver de forma desleixada, mas viver melhor é viver de forma consciente e passa por todas essas coisas. No começo é difícil, quando a gente é adolescente é muito difícil, porque mãe, né? Mãe reclama, pai reclama, e é um saco, mas isso também é educação, e é isso que vai ficar, né? Não é só o bolso também, é questão de educação, é questão de identidade, e a gente precisa aprender a ser educado de todas as formas possíveis. É
verdade, a senhora está certíssima. Então, foi isso. Muito obrigada pela sua participação, professora Simone. Eu que agradeço. Qualquer coisa, qualquer conversa, pode me chamar que eu venho. Se tiver Sim, café, senhora. tá certo já.